poucas instituições, para ser muito sincero, aqui e na Unicamp, onde eu me doutorei, eu me sinto à vontade, me sinto entre amigos, né? E entre amigos a gente procura ser sincero, a gente procura ser verdadeiro e falar aquilo que está no coração. Eu acho que nós vivemos um tempo difícil e 2015 aparentemente foi um pouco melhor do que 2014, que já é algo para o setor de biocombustíveis. O prejuízo agregado das 80 maiores empresas do setor sucroalcooleiro em 2014 foi de 1,5 bilhão de reais. Esse ano só foi 1,37. Então, é um prejuízo, o setor ainda não pode dizer que saiu, mas já existe um grupo de empresas vigorosas. Então, já indo para a sua questão, não dá para falar, como é possível falar no setor do petróleo em boa medida, que há uma visão do setor do petróleo, porque tem um agente protagônico, a Petrobras, que representa o que é o setor do petróleo no Brasil. Mas quem representa o setor sucroalcooleiro? Que é um setor muito importante em termos de produção de energia elétrica, em termos de produção de biocombustíveis. Quem representa? Nós estamos falando de centenas de empresas. Então existe um grupo dinâmico, tecnologicamente avançado, que é capaz de aprender essas tecnologias e desenvolver projetos, por exemplo, de plásticos biodegradáveis, por programas biológicos. Nós temos os segmentos avançados. Agora, tem segmentos que estão gramando uma situação muito difícil, que devem muito mais do que o próprio patrimônio das suas empresas. Então, não existe que representa o setor, não, ele é muito heterogêneo. Eu responderia tranquilamente dizendo que existe sim, e a prova disso é que nós temos hoje no Brasil 2 empresas fazendo etanol de segunda geração ao nível que está se fazendo no mundo. É lógico, a existência do país foi essencial para isso, mas não existiria o país viabilizado se não tivéssemos empresas, Gambio, que estão atuando, implementando projetos absolutamente inovadores. O que vocês pedem para a gente fazer aqui é quase qualquer um de vocês teria a mesma dificuldade. Resumir em 10, 15 minutos um conjunto de ideias que tem a ver com as perspectivas desse setor. Eu imagino que os colegas que participaram das mesas anteriores sobre o setor elétrico e outros setores devem ter tido desafios similares, né? É muito ampla a problemática, não há como você falar do futuro, das perspectivas do futuro de uma forma real, concreta, à luz de tudo isso correto que o Zé acabou de colocar aqui do meu lado, se eu não considero um pouco esse passado recente que nós temos. Eu tenho que levar isso em conta. É um passado que tem que trazer lições para que a gente vá adiante, né? Essa trágica conjunção, como eu gosto de dizer, de incompetência, arrogância e desonestidade, nos levou a um impasse no setor de energia, de uma forma geral, gravíssimo. A sociedade brasileira vai tomar alguns anos, espero que isso seja à luz dessas lições, né? Vejam os resultados financeiros da Petrobras Biocombustíveis, que detém os melhores ativos dessa área do Brasil. Ela é sócia do que é de melhor. Grandes unidades, ela não fez R$1 de lucro. Nós temos um prejuízo que monta R$1 bilhão. Ninguém aguenta isso. E um quadro que preocupa é que toda a diversidade de investimentos que nós tivemos no Brasil até alguns anos atrás, uma série de agentes importantes do mercado internacional está se contraindo. Então, a Bunge fala em ir embora, a Reduca, os indianos falam em ir embora, a Petrobras Biocombustível parece que será extinta. Agora nós vimos recentemente que a Biosev também, que é a Lidrifus, também está querendo sair do Brasil. Então, nós vamos voltar às famílias originais de origem italiana que trocaram na região de Piracicaba e as famílias nordestinas. Não era bom isso. Quer dizer, eu tenho que falar do passado, viu, Renato? Não há como escapar. Quer dizer, no momento que eu vejo que a Dedini, que tem tecnologia própria, qual a situação da Dedini hoje? Uma situação de clara insolvência, é uma retração muito grave, que não dá para falar em um salto para o futuro, leapfrog, fale o que quiser, se nós não consolidamos ao mínimo todas as conquistas de mais de 80 anos. Então, o poder destruidor do que nós tivemos cuidando
do nosso patrimônio, da sociedade brasileira, patrimônio cultural, foi barbaramente eficiente para, como o Teofilete falou isso, agora o Alexandre Fiorino também disse, quer dizer, se chamássemos um cara para destruir o setor de biocombustível no Brasil, ele não seria tão eficiente quanto nós tivemos agora. Então nós vamos ter que reconstruir isso, e eu vou tentar, se é possível, ter uma visão de futuro. Eu quero desenhar essa visão de futuro em cima, basicamente, de 3 pontos. Quais são as tendências que eu acho que são firmes, que deverão acontecer, no meu modesto modo de ver, como um observador privilegiado, mas eu não sou agente desse setor, sou um curioso, estudioso disso. As tendências que são, oxalá, desejáveis, aquelas que deverão acontecer, se os cenários adequados vierem, e quais são os fatores que vão fazer com que essas tendências prováveis, possíveis, venham a acontecer. Então são 3 grupos de assunto que eu quero tratar. Eu quero começar com uma primeira observação. Hoje, os biocombustíveis, e é importante a gente ver isso além das nossas fronteiras, representam no mundo cerca de 3% do consumo de energia do setor de transportes. É bastante. Já é uma coisa significativa, já incomoda, tanto é assim que o World Petroleum Congress já coloca como uma das mesas que ele faz a cada reunião, a cada 3 anos, uma mesa de biocombustíveis. Não é uma perfumaria, não estamos falando de hidrogênio, não estamos falando... Não, nós estamos falando de algo muito concreto que já envolve muitos recursos. Isso representa hoje 80 bilhões de litros de álcool. Se nós mantivermos o business as usual, nós deveremos chegar a cerca de 160 bilhões de litros de álcool até 2025. Isso é um crescimento acima do crescimento esperado para a demanda de biocombustível, para a demanda de energia, de petróleo, segundo a BP, segundo os estudos que nós temos aí. Então, progressivamente, os biocombustíveis vão mordendo um pedaço cada vez maior do setor energético no setor de transportes. Agora, esse é o cenário que eu posso dizer que é o cenário mínimo, que é o cenário baixo. Por quê? Quando nós vemos as previsões da IRENA, que é o órgão das Nações Unidas que estuda energia renovável, quando nós vemos as projeções do IPCC, os números que trabalharam, o Arthur poderá confirmar isso melhor, estava lá em Paris, para manter dentro de limites mínimos toleráveis a expansão do teor de CO2 na atmosfera, que é o cenário de 2 graus, o IPCC fez um blend de todas as energias renováveis, eólica, solar, escambau, e viu que a contribuição dos biocombustíveis no cenário mais plausível para manter as condições, como eu digo, aceitáveis nas próximas décadas, implica que os biocombustíveis terão 400 bilhões de litros ano no setor energético, ou seja, 3 vezes o que seria o business as usual. Então, o business as usual é dobrar o que nós temos. E chegar no que é necessário implica em aumentar 6 vezes. Vou ficar com um valor médio. Há uma necessidade, portanto, de expandir a oferta de biocombustíveis indiscutivelmente. Isso está ocorrendo. Hoje, algumas pessoas se espantam com isso, 64 países já têm mandatos de blend. Tipicamente, etanol é alguma coisa que eu digo. 64 países. Já é um número de países importante, um volume de países importante em termos de demanda. E na América Latina, quem que escapa da América Latina? Vamos pegar Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Peru, Colômbia, todos esses países que eu estou citando já têm mistura em mandatos e já é algo visível. Já são setores que estão produzindo. Então, me parece que a situação brasileira não deve ser tomada, a retração que tivemos no Brasil, todo esse quadro de desmonte, se observarmos no mundo, não é bem assim que aconteceu e isso é positivo. Bom, então, olhando desde aí, o que eu chamo de perspectivas positivas? Eu não podia fazer transparência, mas eu podia trazer aqui uma colinha. Então, a primeira observação das tendências prováveis é esse incremento do comércio internacional. Para mim, isso é claro que deverá acontecer. Saiu agora, recentemente, a nova diretiva da EPA, do blend obrigatório dos Estados Unidos,
está todo mundo dizendo que o Brasil deverá exportar, oxalá, para os Estados Unidos, alguma coisa em torno de 1,7 bilhões de litros de etanol, principalmente para a Califórnia. Já está todo mundo certo que esse mercado agora vai acontecer em 2016, né? E, portanto, há aí uma dinamização importante. Não é só nós que vamos pegar isso, mas o Brasil tem um mercado importante. Acredito numa retomada da nossa produção doméstica de etanol também. Eu e boa parte do setor vê com um certo alívio que a retomada de uma tributação mais equilibrada, com a CID e outros mecanismos, agora 27% do etanol da gasolina, deverá levar a uma ampliação da produção de etanol. Mas essa ampliação, meus amigos, se dá sempre em 3 níveis. Primeiro, eu posso, dentro das estruturas que tenho, dentro do parque instalado, direcionar mais os açúcares para produzir etanol e reduzir a produção de açúcar. Há uma perspectiva, portanto, de subir o preço do açúcar no mercado internacional, inclusive por isso, porque o mercado brasileiro poderá usar mais para etanol. Segundo nível de expansão é quando eu faço investimentos nos gargalos, dentro das unidades produtoras, nos brownfield, para expandir a produção. E no terceiro nível é quando eu crio, de fato, condições, previsibilidade, mecanismos de estímulo adequado para que ocorram investimentos em novos projetos. Isso ainda não aconteceu. Então, quando nós olhamos as projeções que saíram da EPE, foram apresentadas pelo ministro Eduardo Braga no Congresso, mostrando que há uma cunha, uma demanda não atendida por, como se ciclou, né, Ju? Assim que chamou, de 8,5 bilhões de litros ano, preocupa. Quer dizer, não, o Brasil vai ser um enorme importador de gasolina, isso na visão, depois foi corrigido por 8,5, porque o valor disso era 30, né? Até 30, né? Depois você pode até dar um palpite desse quiser. O que eu quero dizer é que quando a gente olha o Brasil de agora até 2025, e meu tempo já está acabando, parceiro? Não, por aí. Obrigado. Então, a história é essa. Então, se nós temos, se nós fazemos projeções da demanda de combustível em veículos, motor ciclónico, demanda importante no Brasil, vemos que, com essa frota bastante, boa parte dela é flex fuel, nós podemos atender com álcool, podemos com gasolina, mas a demanda, a oferta de gasolina interna, doméstica, está rígida, nós não temos nenhuma expansão importante prevista nas nossas refinarias, vocês sabem disso. Então, talvez isso induza a expansão da produção de etanol como esperado. Isso é necessário acontecer para não termos aí um burden, um custo pesado para a sociedade brasileira como grande importador de gasolina. Acredito que a expansão do uso integral da cana é algo claro, já está acontecendo, mas os protocolos que levaram à colheita da cana verde, e portanto não perdemos mais a palha da cana queimada na véspera da sua colheita, hoje em dia o teor de, eles chamam de impureza vegetal, é um eufemismo interessante. Antigamente a impureza era sempre mineral, né? Mas a cana hoje chega carregando um teor de palha nas usinas, que é alguma coisa da ordem até 8% de biomassa seca. Então, por isso que o Consecana, que regula os preços que os produtores recebem pela matéria-prima, já estão, com justa razão, pleiteando de serem remunerados também pela fibra. Usualmente se remunera o produtor de cana pelo açúcar que ele está mandando para a usina. Mas agora a fibra que ele está mandando também tem sentido para a produção de energia elétrica, basicamente, e oportunamente para etanol de segunda geração. Então, a expansão da produção da colheita de cana verde e todas as implicações disso é muito importante. Os projetos inovadores no cenário provável devem continuar se desenvolvendo e consolidando sempre no contexto de usinas já existentes ou próximas. Não há espaço dentro do que eu imagino para unidades independentes, unidades que produzam, que comprem palha de terceiro. Não. Faz todo sentido usar as utilidades que já existem, produção de vapor, produção de energia elétrica, fazer uma produção associada aos sistemas de fermentação, que vão ser parecidos, mesmo porque, vamos estudar depois o que o Marcelo tem a dizer, a fermentação que nós estamos conseguindo fazer com algum sucesso, a fermentação das hexoses, das pentoses, todas ainda são um desafio nesse processo. E eu acredito que a tecnologia automotiva vai seguir se aperfeiçoando, aproveitando essas vantagens comparativas
que o etanol oferece frente à gasolina. Não tenho ainda a certeza que gostaria de que nós vamos ser capazes de dizer para as pessoas que o etanol de fato apresenta vantagens muito importantes em relação à gasolina. O INE faz um esforço nesse sentido, tem um projeto chamado Etanol Eficiente, que tenta mostrar que esse paradigma dos 70%, que é um paradigma dogmático, né? É como a virgindade de Nossa Senhora, não se questiona. Eu não posso aceitar que isso é uma verdade, porque existem uma série de condicionantes técnicos, existem medidas, existem fatores que mostram que esse número não é 70, pode ser 72, pode ser 74, pode ser até valores mais elevados. Estudos experimentais mostram isso, inclusive. Se nós difundíssemos isso um pouco mais, nós ampliaríamos ainda mais as perspectivas do mercado. Mas isso está no campo das tendências desejáveis. No âmbito dessas tecnologias inovadoras, agora o cenário que a gente começa a ver com menos certeza, pelas dificuldades que traz, é a questão, primeiro, da cana-energia. Né? Não sei se vocês sabem disso, já houve um agrônomo na ilha de Porto Rico que fez um trabalho. Acabou meu tempo? Nossa, não, tem 3 minutos. Esse assunto é bonito, depois a gente pode conversar mais sobre ele. Mas a cana, em resumo, está muito aquém do potencial genético dela. A busca de cana doce trouxe variedades de cana que não são as mais produtivas em termos de volume energético que eu posso produzir. Só que essa cana mais fibrosa é um outro bicho. Não é uma cana que vai ser processada nas usinas clássicas. Mas eu posso ter um grande bloco de vantagem energética sobre isso. O etanol de segunda geração tem uma série de desafios em torno das condições de tratamento, das condições de processamento, mas eu acho que nós estamos começando a vencer o prazo necessário para aprender. Não existem mágicas para você dar grandes saltos em termos de scale-up, de processo de bancada para unidades industriais. Então, em todo o mundo, nós avançamos talvez num ritmo um pouco acelerado e agora nós estamos recuperando nesse processo de aprendizagem desse A Novozymes fez uma apresentação muito interessante mostrando que pelo menos são 15 anos que a gente precisa, né? Nós estamos cumprindo esses 15 anos. O Arthur certamente tem um monte de coisa para falar sobre isso, porque lá em Paris esse foi uma contribuição brasileira relevante. Coloco no âmbito dessas tecnologias inovadoras a questão dos produtos novos da cana. Essa Sugar Platform que o Renato se referiu é uma coisa muito interessante. Um levantamento muito cuidadoso, são 50 e poucos produtos que se fazem no mundo, né, mostrando que o açúcar é uma matéria-prima por excelência, por uma série de químicos, intermediários, etc. Mas tem uma tabela lá, desse relatório, que é uma tabela crucial. Mostra do lado esquerdo, é uma tabela que eles usam um indicador de avanço tecnológico, você certamente conhece. Né? Então, o que ainda está na bancada, até o que já está em estado comercial. Então, eles colocam várias linhas com os diversos produtos e aqui nas colunas o nível de avanço tecnológico. É interessante a gente ver que tem um grupo grande de produtos que ainda está do lado esquerdo e um grupo grande de produtos que já está no mercado. No meio, ali é o Vale da Morte. É onde nós temos uma série de processos que ainda não se viabilizaram porque necessitam passar por unidades de demonstração, estágio piloto, que é onde o país tem um papel muito importante para cumprir. O aperfeiçoamento dos motores etanol e motores flexíveis é uma necessidade nesse cenário desejado. Estou terminando, Renato. Quer dizer, eu espero ter comentado, acho que a gente vai ter tempo de voltar a prosear um pouco, o que me parece que é mais claro em termos de tendência, o que é mais desejável e quais são os fatores que vão determinar um pouco esse movimento. O primeiro deles, em escala mundial, não tenho dúvida, é o preço do petróleo. É ingênuo achar que nós vamos seguir um caminho virtuoso a favor das energias renováveis, porque o petróleo é 30, 40 dólares por barril. Eu estou entre aqueles que acham que isso é um período e essa indústria passa por essas volatilidades e nós vamos, dentro de algum tempo, recuperar uma certa racionalidade quando os preços são esses. Mas esse é um preço diretor importante. No âmbito dos processos inovadores do Brasil,
passa muito pelo etanol de segunda geração, esse trade-off do valor da energia elétrica e do valor do etanol é determinante. Então, termos políticas ativas, claras, o BNDES, na verdade o Arthur, mas eu vou falar o BNDES que dá mais força, né? Fez um documento mostrando a necessidade de termos algumas cotas, alguns mecanismos específicos que eu entendo como absolutamente necessário para a gente avançar nessas tecnologias renovadoras dentro de um nível bastante claro. Então, sem saber qual o papel do etanol esperado para a nossa matriz energética, da eletricidade e bioenergia, sem ter uma clareza nos mecanismos de formação de preço dos combustíveis, um mínimo de clareza, fica difícil a gente imaginar que aquelas tendências desejáveis vão acontecer. Esse é um tema, para mim, central. Da mesma forma, com a progressiva retirada da CID, a intervenção no mercado de gasolina, como o Renato disse, já é sabido como uma das causas principais da crise que nós submetemos, tanto no petróleo quanto nos combustíveis. Resgatar o mínimo de racionalidade aí é essencial, porque nós vamos estar falando um pouco do governo. Eu agradeço as tolerâncias do presidente em relação ao tema, mas esse assunto é uma cachaça, literalmente.